Olá pessoal, tudo bem com vocês? Joia? Bem, nós vamos dar início aí ao nosso estudo da genética mais aprofundada, né? Falando sobre os genes. Falando um pouquinho mais dos genes aqui, o que são genes? Genes são aqueles pequenos compartimentos que são guardados ali no núcleo da célula, que tem informação para a produção de uma determinada proteína do nosso corpo, né? Então, por exemplo, a proteína da cor dos olhos, a melanina, ou da cor da pele, da cor do cabelo, é determinada por o gene que está localizado ali no núcleo, no cromossomo, que é responsável para, nesse caso, a produção da melanina, né? Que é a proteína. É um exemplo nesse caso que eu estou colocando aqui para vocês. Hoje nós vamos ver o caso de polialielia. O que quer dizer isso? Poli quer dizer vários, alielia, vários alelos. Bom, o que são esses alelos? Alelos são genes que estão lado a lado nos cromossomos, né? Aquelas estruturas ali do núcleo em que os alelos, um está do ladinho do outro. Por exemplo, azão, 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 azim, né? São alelos. Nesse caso aí, esses alelos, eles podem sofrer modificações. Modificações essas chamadas de mutações, né? Essas mutações, elas podem ser leves, mutações bastante tênue que pode separar a formação de uma proteína específica para aquele alelo. Então, por exemplo, o gene azim. O gene azim tem um alelo que é o azim, por exemplo. Aí vai ficar azim-azim, certo? Mas vamos supor que um desses alelos, que é o azim, sofra uma mutação produzindo o azim 1. Bom, aí nesse caso, esse azim1, que é o novo gene alelo do azim, vai ter uma condição em que vai produzir uma proteína diferente do azim-azim. O azim-azim vai produzir uma proteína e o azim-azim1 vai produzir uma outra proteína, né? Aí vamos supor que o azim também sofre uma mutação produzindo o azim2. Aí nós vamos ter já três características, três fenótipos diferentes, né? Fenótipos, que são as estruturas que são responsáveis para a classificação do organismo. Então, por exemplo, vamos supor que o azim1 dá um fenótipo claro. O azim2 dá um fenótipo escuro. E o azim-azim, ele não tem cor. Por exemplo, azim-azim, não tem cor. É albino, por exemplo. Então, o azim-azim é albino, o azim-azim1 é cor escura e o azim-azim2 é cor clara. Né? Então, quantos fenótipos diferentes nós temos aí? 3 fenótipos diferentes. 3 categorias fenotípicas diferentes. Fenótipo é o resultado daquela proteína. Então, por exemplo, meu fenótipo é cor de olhos castanhos. O resultado da proteína que está no meu olho, que é a melanina, né, nesse caso, é dado pelo gene que está no meu cromossomo. Esse resultado é fenótipo, né? Então eu tenho aqui ausência de cor, que é o azim-azim, cor escura, que é o azim-azim1, e a cor clara, que é o azim-azim2. Então, 3 fenótipos diferentes, sem cor, escuro e claro. Isso tudo a partir de um único gene, que é o azim. Só para você ter uma noção. E quantos alelos diferentes nós tivemos aí? Nós tivemos 3 alelos diferentes. O alelo azim, que sofreu mutação, sofreu uma modificação bastante rara, nesse caso uma mutação muito leve, em que o azim formou o azim-azim1 e o azim formou o azim-azim2, né? Então, nesse caso aí, sofremos 2 mutações aqui, onde tivemos duas novas categorias fenotípicas aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né? Que é um assunto importante, que é chamada polialielia ou poligenia. Por que é chamada polialielia ou poligenia, também conhecido como alelos múltiplos? Porque um alelo ele pode sofrer mutação, originando vários outros alelos, em que no mesmo caráter, na mesma característica, né, nós temos várias categorias fenotípicas.
Então, por exemplo, eu tenho ali na minha característica da cor, né? Eu tenho o Azinho que não produz cor, o Azinho 1 que produz cor escura e o Azinho 2 que produz cor clara, né? Então eu tenho aí nesse caso essas três categorias fenotípicas dadas por três alelos na mesma característica, que ou seja, que é a característica cor. E eu tenho apenas o quê? Nesse caso, apenas um tipo de alelo. Qual é esse tipo de alelo? Que é o Azinho. O Azinho é um tipo de alelo. Então, um só tipo de alelo, né? Um só tipo de alelo, mas vários alelos diferentes. Nesse caso, como assim, professor? Um tipo de alelo, vários alelos diferentes. Porque eu tenho só uma característica. Se eu tenho só uma característica, o tipo de alelo é Azinho. É o Azinho. Então eu tenho o Azinho 1 e o Azinho 2. É para você ver que eu não fugi da questão do Azinho, né? Então o Azinho 1 e o Azinho 2 são três alelos diferentes. Três alelos diferentes. Mas aí nesse caso eu tenho só um tipo de alelo, que é o Azinho. Porque eu só tenho uma característica, que é a cor. Então o alelo Azinho é cor. Se eu tenho Azinho não cor, se eu tenho Azinho 1 cor escura e o Azinho 2 cor clara, né? Então, nesse caso aí, eu tenho, nesse caso, exemplo de polialielia. Bom, qual é o exemplo mais clássico da polialielia nos seres humanos? São os grupos sanguíneos. Os grupos sanguíneos, nós sabemos que são identificados pelo sistema ABO. Por que ABO, maiúsculo? ABO. Porque eu tenho os grupos A, grupo B, grupo AB e grupo O, né? Tem aí esses quatro tipos de grupos: grupo A, B, AB e O. Esses quatro tipos de grupos do nosso, que é os tipos de sangue que nós temos, é o nosso fenótipo. Então tem quatro fenótipos diferentes. Quatro fenótipos. Igual aquele exemplo anterior, eu tinha aquele não cor, cor escura e cor clara. Três fenótipos. Aqui nós temos quatro fenótipos. O tipo de sangue, então, é fenótipo. Tipo A, B, AB ou O é o fenótipo. Agora, quais são os alelos que vão formar esses fenótipos? Quais são esses alelos? É o alelo Izin, Izão A e Izão B. Então, eu tenho aí três tipos de alelos para formar os grupos sanguíneos. Três tipos de alelos diferentes, né? Para formar quatro grupos sanguíneos. Agora, por que três forma quatro, né? Por que três tipos de alelos diferentes formam quatro? Porque tem aquela condição do isão A e isão B ser codominante. Isão A e isão B produz, nesse caso, a proteína A e a proteína B. É o que eu já falando aqui para vocês, já falando aqui sem querer. Então, qual que é a diferença dos grupos sanguíneos A, B, AB e O? É os seus alelos e os tipos de proteína que ele é produzido. No nosso sangue tem uma proteína chamada de aglutinógeno, que é o antígeno. Aglutinógeno ou antígeno, que está na proteína da membrana do glóbulo vermelho. Essa proteína é uma glicoproteína, né? Que é esse antígeno, que é essa glicoproteína, temos quantos tipos de glicoproteína? Só duas. Glicoproteína A e glicoproteína B. O gen izinho, ele não produz glicoproteína. O gen izinho não produz glicoproteína. O gen isão A produz glicoproteína A. O gen isão B produz glicoproteína B. Então é igual aquele negócio lá. O izinho é não cor, o Azinho é não cor, o Azinho 1 é cor escura e o Azinho 2 é cor clara, né? Então aqui nós temos o quê? O izinho não produz glicoproteína no grupo sanguíneo, o izinho. O isão A produz glicoproteína A e o isão B produz glicoproteína B, né? Então nós temos as combinações entre esses três alelos diferentes que vão originar quatro grupos fenotipos diferentes. A polialelia, ela existe por que polialelia? São vários alelos para uma mesma característica. Qual é a característica? Grupo sanguíneo. Eu vou identificar o meu grupo sanguíneo por três alelos diferentes. Então, tem mais de um alelo, então é poli. Mais de um, polialelia, né? Então, nesse caso aqui, como que eu vou identificar?
Então eu vou identificar o seguinte: aquele que é do grupo A tem a proteína A, então ele tem que ter isão A. O isão A, ele tem como gene seu criador da proteína A. Então ele tem que ter isão A. Esse isão A, ele pode vir com outro isão A, um alelo igual, que é o homozigoto, né? Igual, homozigoto, isão A, isão A. Mas ele pode vir com um alelo diferente, que é o heterozigoto, isão A e isim. Nós sabemos que isão é dominante e isim é recessivo. Então, o gene isão é dominante sobre o isim. Então, isão A ou isão A, isim, que pode ser do grupo A, vai produzir a proteína, a glicoproteína ou aglutinógeno, né? A. A pessoa que é do grupo B tem a glicoproteína B, então ela vai ter que ter o isão B. Isão B, que é homozigoto, ou isão B, isim, heterozigoto. A pessoa que é do grupo AB, ela tem a glicoproteína A e a glicoproteína B, ou seja, ela é codominante, ou seja, dois genes vão agir diferentes, produzindo proteínas diferentes. O isão A produzindo proteína A e o isão B produzindo proteína B. Então, a pessoa que é do grupo AB, ela tem isão A e isão B apenas, não tem isim. Né? A pessoa que é AB tem proteína A, então isão A. Tem proteína B, então isão B. E a pessoa que é do grupo O é isinho. Por que isinho? Não tem isão A e nem isão B. Porque se tiver isão A e isão B, vai produzir glicoproteína. Então, a pessoa que é O, ela não tem glicoproteína. É O, é anulado. O, 0, é anulado. Não tem glicoproteína. Se não tem isão A e nem isão B. Então, ela é o quê? Isim. Então, vendo novamente aqui, A, isão A ou isão A, isim. B, isão B ou isão B, isim. AB, isão A, isão B. E do grupo O, isim. Né? Essas aí são as características que nós temos dos genótipos, que são os genes, os polialelos, mais os tipos de sangue. Né? Bom, como que funciona esse processo de transfusão sanguínea? A transfusão sanguínea é um processo bastante delicado, em que, visto por Landsteiner, um cientista, que viu que existia uma reação, né, do organismo no sistema imunológico, sistema de defesa, produção de anticorpos para combater células sanguíneas que não eram compatíveis com o organismo. Né? Ou seja, existindo uma incompatibilidade do tipo de sangue, do grupo sanguíneo do sistema BO, nós vamos ter uma reação no nosso corpo. Essa reação é uma reação de aglutinação. O que é uma aglutinação? Vai acontecer uma aglomeração de glóbulos vermelhos, e essa aglomeração vai gerar um coágulo, e esse coágulo vai entupir uma artéria ou uma veia importante e pode, nesse caso, levar a óbito aquele paciente que recebeu esse sangue errado. Né? Então, há um processo de incompatibilidade sanguínea entre o sistema BO. Então, por quê? Por causa do tipo de aglutinina que é produzido no plasma do sangue. Então, veja só, existe uma coordenação entre o aglutinógeno, que é a proteína, e a aglutinina, que está no plasma do sangue, que é o anticorpo. Então, por exemplo, a proteína A e proteína B. Esses dois tipos de proteínas que tem nos glóbulos vermelhos, nas células sanguíneas. Proteína A e proteína B. A pessoa que é A, ela tem a proteína A. E ela vai ter que tipo de aglutinina? Vai combater qual tipo de proteína? A proteína B. Então, ela vai ter aglutinina anti-B. Então, a pessoa que é A, ela vai ter anti-B. Ou seja, se eu sou A, eu vou combater a proteína B. Se eu receber a proteína B, eu vou combater. Aí vai ter uma aglutinação. Então, quer dizer que eu sou A, eu não posso receber sangue que tenha proteína B. Como, por exemplo, eu não posso receber sangue do tipo B e do tipo AB. Por quê? Sangue do tipo B tem a proteína B e sangue do tipo AB tem a proteína B. Então, se eu sou sangue A, eu vou combater a proteína B. Eu vou ter anti-B. Por isso. A pessoa que é B, ela tem, nesse caso, a proteína B. E vai ter qual aglutinina? Anti-A. Então, se eu sou A, se eu sou B, eu vou combater a proteína A. Se eu sou sangue do tipo B,
eu combato a proteína A. Então eu vou ter anti-A. Se eu sou B, eu vou ter anti-A. Então eu não posso receber sangue A e nem AB também. Não posso receber sangue AB. Né? Por que eu não posso receber sangue AB? Porque o sangue AB tem a proteína A. Né? Então se eu sou B, eu tenho anti-A. Então eu vou combater a proteína A. Não posso receber nem A e nem AB. Né? Se eu sou AB, é porque eu tenho a proteína A e a proteína B. Se eu tenho as duas proteínas no meu sangue, eu não posso produzir nem anti-A e nem anti-B. Então eu não vou produzir aglutinina. A pessoa que é AB não produz aglutinina, não vai ter reação contrária a nenhum tipo de sangue. Então eu sou AB, então eu posso receber sangue A, proteína A, que eu não tenho anti-A. Posso receber sangue B, que eu não tenho anti-B. Eu posso receber sangue AB também, né? Porque nesse caso aí eu não tenho aglutinina. Então por isso que a pessoa que é AB pode receber sangue de qualquer tipo. Pode receber A, pode receber B e pode receber o O também, né? Pode receber sangue de qualquer tipo. A pessoa que é AB é receptor universal, por não ter aglutinina, nem anti-A e nem anti-B. Não combate nenhuma proteína, nenhuma das duas proteínas que tem. E a pessoa que é O? A pessoa que é O é mais delicada, né? A pessoa que é O é isim. Não tem isão A e nem isão B. Não tem proteína A e nem proteína B. A pessoa que é O tem anulada no seu sangue. Proteína anulada. Se ela tem proteína anulada no sangue, não tem como um receptor reconhecer essa proteína. Por isso que a pessoa que é O é doador universal. Por que ela é doador universal? Porque ela não tem nenhuma proteína para ser combatida. Ela não tem nem A e nem B. Então, eu posso doar o meu sangue, se eu sou O, eu posso doar o meu sangue para a pessoa que é A, porque a pessoa que é A tem anti-B. E se eu sou O, eu não tenho a proteína B. Eu posso doar o O, pode doar para a pessoa que é B. Por quê? Porque eu sou O, não tem nem a proteína A e nem a B. A pessoa que é B que vai receber tem anti-A. Então, deu certo. E se eu sou O, eu posso doar para o AB também, porque o AB não tem nem anti-A e nem anti-B. O próprio AB não tem nem anti-A e nem anti-B, e o próprio O não tem nem a A nem a B. Então é o tipo de doação mais compatível que existe. É o tipo de doação de uma pessoa que é O para o AB. Não tem incompatibilidade nenhuma, né? Bom, desse aspecto de transfusão sanguínea, então, a pessoa que é A doa para A, e doa para quem? Para AB. A pessoa que é B doa para B e para AB. A pessoa que é AB só pode doar para AB. Não pode doar nem para A, nem para B e nem para O. A pessoa que é AB só pode doar para AB. A pessoa que é AB ela pode receber de todos, mas doar ela só pode para AB. Por quê? Porque a pessoa que é AB ela tem as duas proteínas, as proteínas A e as proteínas B, diferente da pessoa que é O, que não tem nenhuma proteína, nem a A e nem a B. Então a AB só pode doar para AB e o O pode doar para todos, né? Entenderam esse aspecto? Então é um aspecto assim um pouco complexo, mas o que a gente olha no processo de transfusão é a proteína que está na hemácia do doador, a proteína que está na hemácia, e a aglutinina que está no plasma do receptor. A gente olha isso. O que está na hemácia do doador e o que está no plasma do receptor. Porque é importante o receptor não coagular o sangue, né? O receptor, nesse caso dele não coagular o sangue, ele não vai ter incompatibilidade entre o anti-A e o anti-B dele, né? Então é muito simples. Voltando aqui, a pessoa que é A tem anti-B, então ela não pode receber a proteína B. A pessoa que é B tem anti-A, então não pode receber a proteína A. A pessoa que é AB não tem nem anti-A e nem anti-B, então ela pode receber qualquer proteína. A pessoa que é O tem anti-A e anti-B. A pessoa que é O, ela não pode receber de ninguém, só pode receber do próprio O. Ela tem anti-A e anti-B, o O. O O tem as duas aglutininas, anti-A e anti-B. Então não pode receber do A porque tem anti-A, não pode receber do B porque tem anti-B, e piorou do AB que tem anti-A e anti-B. Né? A pessoa que é O é doador universal, porque não tem nenhuma proteína, e receptor apenas do próprio O. Ao contrário do AB, porque doa só para o AB, é o mais egoísta, né, que a gente fala.
doa só para o AB e recebe de todos, a pessoa que é AB. Bom, e a determinação do tipo de sangue? A gente tem lá na determinação do tipo de sangue uma lâmina que contém duas regiões, onde a gente pinga a aglutinina anti-A e anti-B, para identificar se há ou não coágulo. Então, por exemplo, eu vou pingar 2 gotinhas de sangue, no anti-A e no anti-B. Se aglutinar no anti-A é porque eu tenho a proteína A, então eu sou do tipo A. Né? Então, eu tenho ali uma lâmina de vidro com 2 gotinhas. Gotinha de anti-A e gotinha de anti-B. Se aglutinar, ou seja, se reagir no anti-A, é porque eu tenho a proteína A. Então, eu sou do tipo A. Se reagir no anti-B, somente no anti-B, é porque eu tenho a proteína B. Então, eu sou do grupo B. Se reagir nas duas aglutininas, tanto na aglutinina anti-A e tanto na anti-B, é porque eu tenho proteína A e tem proteína B, porque aglutinou. Se aglutinou, eu sou do grupo AB. Se não reagir nem na anti-A e nem na anti-B, é porque eu não tenho nem a proteína A e nem a proteína B. Então, eu sou do grupo O. Então, revisando aqui. Se aglutinou na anti-A, é porque eu tenho a proteína A. Eu sou do grupo A. Eu pinguei lá o sangue, 2 gotinhas, aglutinou no anti-A, pronto, eu sei que se aglutinou no anti-A, eu sou do grupo A. Se eu pinguei 2 gotinhas e aglutinou no anti-B, eu sou do grupo B. Se aglutinou nos dois, no anti-A e no anti-B, eu sou do grupo AB. E se não aglutinou em nenhuma das duas, é porque eu não tenho nenhuma proteína, eu sou do grupo O. Certo, pessoal? Bom, é esse tipo de explicação ainda do tipo sanguíneo. Na próxima aula a gente vai ver sobre as reações, né, impossibilitadas do sistema imunológico, das reações indevidas do sistema imunológico que combate as nossas próprias células do organismo, tá bom? Então fico por aqui, até mais para vocês, fica com Deus todo mundo. Tchau.